Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 29 do 8º ano, onde nós vamos tratar do seguinte tema: as principais fontes de energia e os principais processos, de transformação de energia que ocorrem nas usinas elétricas, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho, da energia elétrica em si, tá? A energia elétrica, ela é uma demanda crescente da sociedade moderna, a sociedade moderna ela tem um grande desafio, que é suprir a sua demanda energética cada vez maior, tá? E nesse processo de produção de energia elétrica, desgastar, impactar minimamente o meio ambiente, já que nós vamos ver que todo o processo de produção de energia elétrica, ele tem um certo impacto ambiental negativo, tá? Então, o grande desafio das sociedades modernas é essa questão de produzir energia elétrica o suficiente. Nós também temos, quando falamos desse tema de energia elétrica, algumas classificações. Nós temos aí, vejam no slide, nós temos aí que a energia ela pode ser produzida por diversas fontes, tá? Essas fontes podem ser fontes naturais ou fontes artificiais e também algumas fontes de energia elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, tá? Como o próprio nome sugere, aquelas fontes renováveis são aquelas que se renovam num ritmo acelerado em determinado espaço de tempo, como, por exemplo, a água. A água é uma fonte de energia, renovável, Do outro lado, nós temos as fontes de energia não renováveis, Como o próprio nome sugere, são aquelas fontes que não se renovam ou demoram muito tempo para se renovar, como é o caso do petróleo, que demora milhões de anos para ser produzido. Então, ele é uma fonte de energia não renovável, tá bom? Vamos seguir falando agora dos principais processos, de produção de energia que acontecem nos países, tá? A primeira delas e a mais famosa é a energia hidrelétrica. Acompanhe na telinha, tá? O que é essa energia hidrelétrica? Ela corresponde ao aproveitamento da água dos rios para a movimentação de turbinas de eletricidade. No Brasil, essa é a principal fonte de energia elétrica, Então, hoje no Brasil, o processo que mais produz energia elétrica que nós usamos no dia a dia vem das usinas hidrelétricas movidas por energia hidroelétrica, A principal vantagem desse processo é que durante o processo de produção da energia elétrica nas hidroelétricas não ocorre o lançamento de poluentes, nem na atmosfera e nem nos rios. Esse é um ponto positivo. Mas também tem um ponto negativo, Esse processo, para você construir e instalar uma usina hidroelétrica, existem ali impactos ambientais consideráveis naquela região que vai ser instalada, Então, você tem ali o alagamento de grandes áreas, destruição de florestas, de animais. Se tiver alguma comunidade tradicional ribeirinha morando naquele local, essa comunidade vai ser deslocada, então tem um impacto social. Então, vejam que a energia hidrelétrica tem vantagens e desvantagens, tá bom? Seguindo, nós temos aí a energia proveniente dos ventos, que é chamada de energia eólica. Esse processo, ele corresponde ao aproveitamento dos ventos para ativar turbinas dos aerogeradores, fazendo com que os geradores convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica, Então, basicamente, o vento ele vai girar grandes palhetas, como se fosse um grande ventilador, E essa rotação vai produzir, de uma forma simplificada, vai produzir energia elétrica. Essa fonte, esse processo de produção de energia elétrica tem como vantagem também ser considerado uma fonte limpa, porque durante o seu processo de produção ela não produz gases que são lançados na atmosfera e nem outros dejetos que podem ser lançados em corpos de água, tá? Então esse é um grande ponto positivo, mas, como eu falei para vocês, todas vão ter um ponto negativo, O ponto negativo da energia eólica é que já foi comprovado que esses aerogeradores, essas torres, elas geram muito barulho, muito ruído. E esse ruído, ele impacta algumas espécies de aves, Ela impacta o processo migratório de aves. Esse é um impacto negativo. Outro impacto negativo também é, como eu falei, existe um ruído muito grande. Então, comunidades próximas a esses aerogeradores tendem a sofrer com grandes ruídos que podem prejudicar a saúde humana. Então, esses são os pontos negativos, tá bom? Partindo agora para a energia solar, que também é bastante conhecida, esse processo da energia solar corresponde ao aproveitamento da luz do sol para gerar eletricidade e aquecer a água para o uso, por exemplo. A energia solar é captada por grandes placas que devem ser instaladas em locais com contínua incidência de luz do sol.
Então, esse processo já é bastante até conhecido das pessoas, né? É um processo considerado limpo também, né? Porque essas placas que estão ali captando a luz do sol e produzindo energia elétrica, elas não lançam gases na atmosfera e nem poluentes em corpos líquidos, tá? Então, esse é uma grande vantagem. E como desvantagem, nós temos que esse tipo de processo que produz energia elétrica ainda é um pouco caro, né? Ele não está acessível à grande maioria das pessoas, né, da população. Então, acaba que fica restrito a um pequeno círculo de pessoas que têm um poder aquisitivo para poder comprar, instalar, manter, né, que tem uma manutenção dessas placas solares. Mas é uma excelente forma de você produzir energia elétrica sem impactar tanto o meio ambiente, tá? Indo agora para a energia das marés. Essa aqui é pouco conhecida, tá? Corresponde ao aproveitamento da subida e descida das marés para a produção de energia elétrica. Funciona de forma relativamente simples. A entrada e a saída de água durante as cheias e baixas das marés propiciam a movimentação das turbinas para gerar eletricidade. Então, você acaba aí tendo um aproveitamento desse movimento de subida e descida das ondas, que vão girar palhetas, né? Como se fosse um ventilador também ali, e que acabam produzindo energia elétrica. Ponto positivo é que não existe aí a emissão de gases poluentes, né? Tanto no ar como na água. E o ponto negativo é que esse processo ele é restrito, obviamente, a regiões litorâneas, né? Você tem que ter ali um mar com esse movimento de subida e descida. Então, acaba que é um pouco restrito a algumas localidades. E também é um processo que ainda está em desenvolvimento, né? É algo relativamente caro, então não é aplicável a todos os lugares, tá? Por essas questões aí de desenvolvimento tecnológico, de economia, né? É um pouco caro, tá bom? Então, acaba que são as desvantagens aí da energia que vem das marés. Prosseguindo, nós temos aí também uma fonte de energia muito famosa, né, que é a energia elétrica produzida a partir da queima de combustíveis fósseis, né? Esse processo corresponde à queima de petróleo, carvão mineral e gás natural em estações termoelétricas para a produção de eletricidade. A matriz energética global é composta quase que totalmente desses três principais combustíveis fósseis citados. Enquanto que no Brasil a maioria da energia elétrica vem das hidroelétricas, se você fizer uma análise global, né, o principal processo de produção de energia elétrica usado pelos países são as termoelétricas, né, que são essas usinas que queimam combustíveis fósseis para a produção de eletricidade, tá? A principal desvantagem dela, não preciso nem dizer, é a questão da poluição. As termoelétricas poluem muito, tá? Tanto a atmosfera como corpos de água. Então, é um processo de produção de energia muito poluente, por isso que existe já um movimento dos países em abandonar progressivamente, né, esse processo. Apesar dele ser muito usado hoje, existe um planejamento para que, ao longo das décadas, para diminuir a poluição, né, como um todo, os países deixem de lado a queima de combustíveis fósseis e passem a adotar outros processos, como as hidroelétricas, como as energia eólica, energia solar. Então, é um movimento global, tá? Como vantagem, a gente tem um processo que é um processo bastante energético, ou seja, você produz bastante energia elétrica naquela estação. E também tem um ponto muito interessante. Essas termoelétricas, elas podem funcionar o ano inteiro, tá? Sem interrupção, tá? Porque imaginem, as hidroelétricas, elas estão aí elas são influenciadas por questões climáticas. Então, numa época de seca, por exemplo, pode ser que as hidroelétricas não produzam tanta energia, né? Digamos que a energia solar tem a questão de as placas têm que estar instaladas em locais com incidência solar constante. Se tiver aí um período nublado grande, você acaba tendo uma perca de eficiência energética. Então, as termoelétricas elas podem funcionar o ano todo, a todo momento, enquanto que outras fontes são aí dependentes de condições climáticas, tá? Essa é uma vantagem das termoelétricas. Mas, como eu falei para vocês, a grande desvantagem é a questão da poluição, tá? Partindo agora para a energia nuclear, tá? Também muito conhecida, né? A produção de energia nuclear, ela consiste no processo de fissão nuclear, né, de material radioativo. Né? Esse processo gera calor, que vai aquecer a água, liberar vapor e ativar grandes geradores de eletricidade.
A vantagem desse processo é que ele não polui, né, nem a atmosfera geralmente, tá? Ele não polui nem a atmosfera nem corpos de água. E o ponto negativo, tá? Também não preciso nem dizer, é bastante difundido, né? A energia nuclear, ela tem esse perigo dos acidentes, né? Então você lembra lá de Chernobyl, né, de Fukushima, que são acidentes que envolvem usinas nucleares. Então o grande perigo desse processo são os acidentes envolvendo material radioativo, tá? Partindo agora para o nosso exercitando, tá bom? Duas questões para revisar o que a gente viu aqui nessa aula de hoje. Questão número 1. A procura por novas fontes renováveis de energia surge como alternativa importante para superar dois problemas atuais: a escassez de fontes não renováveis de energia e a poluição ambiental causada por essas fontes. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável. Tá? Bem simples, tá? Questão número 2. A maior parte da energia elétrica usada no Brasil vem das hidrelétricas ou hidroelétricas, tá? Ambos os nomes estão corretos. Que é considerada por muitos como um tipo de energia limpa. Podemos dizer que esse tipo de processo de geração de energia é realmente limpo? E aí? Comentei esses pontos na aula de hoje. Vamos lá para a resposta? A questão número 1, é claro que a opção correta é a letra D, gás natural. Tá? Gás natural, ele é um recurso energético não renovável, ele demora aí algum tempo, aí milhões de anos para que possa ser produzido, então ele é aí algo que pode acabar, né, ao longo dos anos, tá? E não tem de onde tirar mais, acabou, tem que esperar aí milhões de anos para outros estoques se formarem, tá? Nós também temos aí a questão número 2, que perguntava se a energia hidrelétrica ela é realmente limpa, né? 100% limpa, ela não tem nenhuma desvantagem? Vamos lá. Podemos dizer que é limpa se considerarmos que não produz e nem despeja resíduos tóxicos no meio ambiente. Mas esse tipo de processo, né, de produção de energia, ele acaba impactando diretamente fauna e flora pelo alagamento de grandes áreas verdes. Então eu comentei com vocês que para você construir uma hidrelétrica, você acaba impactando consideravelmente o meio ambiente com o alagamento de grandes áreas de floresta, né? E também o deslocamento de comunidades ribeirinhas que podem viver naquele local. Então, ao mesmo tempo, ela é limpa por um ponto de vista e, por outro ponto de vista, ela não é limpa, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí as principais fontes de energia que existem, recursos energéticos renováveis e não renováveis, tá bom? Qual é o processo que o Brasil mais utiliza para produzir a energia que precisa? São os pontos mais importantes da aula. Para rever essa aula, você pode ir na plataforma Eduque, onde vai estar todo o material disponível. Desejo bons estudos e até a próxima.